A gente tem aqui a mulher do Ciro. Sim, ele mesmo, meu querido Holiday. Holiday ontem, ontem teve um dia... Eu sou comentarista da pauta que eu só... Você vai comentar você. Vou comentar sobre mim. A mulher do Ciro Gomes, ela teve os bens bloqueados para pagar a indenização para você, Fernando. Pois é. E em 2020 ele te chamou de Capitãozinho do Mato. Exatamente. Eu não sei fazer a imitação. Foi na Jovem Pan, não foi? Foi na Jovem Pan. Foi na Jovem Pan, no Morning Show. Em plena campanha. Em plena campanha. Holiday, eu vou deixar aqui a pauta com você, não vou nem fazer uma introdução. Mas eu queria te ouvir o seguinte, vamos fazer só uma provocação. Essa esquerda, que o Felipão é dessa esquerda que eles chamam de, olha que bonito esse nome, experimentalista. Meu Deus. Não tem nome mais interessante para... É Mangabeira Unger, né? Na veia. Professor de Harvard, ele quer dar uma entonação diferente da esquerda radical, então para parecer menos radical, ele chama de experimentalista. Ele quer experimentar, eu acho, Holiday, com as nossas vidas. E o Ciro, nessa campanha que ele fez agora para presidente, ele fazia um discurso, acho que meio bipolar, porque ele falava que não acreditava em racismo estrutural, que não acreditava nessas coisas, mas ele aqui perpetua exatamente a visão do Black Lives Matter que você criticou quando ele falou isso. Exatamente. Olha, esse processo em relação ao Ciro, eu enxergo como uma lição, e uma lição muito importante para a esquerda. Porque a gente está acostumado a dizer aqui em vários outros locais que eles se utilizam do preconceito para atacar os seus adversários políticos. Só que o que significa na prática, né, quando um líder de esquerda é racista contra um negro de direita? Até então não significava absolutamente nada. Então, acho que esse processo contra o Ciro, ele é, acima de tudo, uma lição. É, na verdade, uma chamada de atenção do tipo, olha, vocês não podem tudo, apesar de parecer, ainda vocês não podem tudo. E aí o Ciro, uma vez condenado, né, e percebeu, evidentemente, que tinha sido racista comigo, tentou fugir de todas as formas possíveis da sentença. Não quis pagar, aí penhorou o carro sumiu, aí foi penhorar o outro carro, já tinha um monte de gente atrás do carro, porque ele tá cheio de processo, aí foi penhorar a casa, vendeu a casa, só que o dinheiro da casa foi pra mulher. Então, o negócio é o seguinte, chegou a hora de dar um basta nisso. Chega de admitir que é possível o racismo somente porque você discorda de alguém. E se tiver que ir atrás do carro, eu vou atrás do carro. Se tiver que ir atrás da mulher, eu vou atrás da mulher. Se tiver que ir atrás do filho, eu vou atrás do filho, dentro das armas que a justiça me permite. Mas ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar porque é preciso dar um basta a essa esquerda racista, homofóbica, que se utiliza de todos os preconceitos possíveis. Mas são os primeiros a apontar o dedo pro tal do racismo estrutural, pro tal da falta de espaço da mulher na política, ou para a homofobia em relação aos gays e às transexuais no país, mas eles são os primeiros a propagar esse racismo. E se não aprenderem na base do discurso, do debate público, vão ter que aprender com as consequências da justiça. Ciro Gomes tem que dar graças a Deus por não estar preso. Porque o que ele fez, sim, é um crime. E um crime bem explícito no Código Penal. Não precisa de uma interpretação muito complexa. Ele tem que dar graças a Deus porque está doendo no bolso dele ou da mulher dele. Mas eu vou até as últimas consequências por conta disso. Não só porque foi uma ofensa a mim, mas porque o que ele fez comigo é o que diversos homens negros e mulheres negras passam todos os dias, principalmente nos ambientes universitários e nos ambientes acadêmicos. Que por serem de direita, por terem um posicionamento, por exemplo, contra as cotas raciais, são atacados dia e noite, não somente pelos seus colegas de classe, mas também pelos seus professores. Ou pior ainda, pelo que acontece dentro das escolas, com professores que, se aproveitando de alunos menores de idade, tentam lhe impor as suas ideias e quando o aluno questiona, aí vai lá e mete uma nota 0 na caderneta dele. Ou pior ainda, humilha ele na frente da sala inteira. Como quem diz, aqui na minha sala, aqui na minha aula, não há liberdade de expressão. Ou vocês pensam igual a mim, ou eu jogo vocês na senzala ideológica. É preciso dar um basta.
Perfeito, fiquei arrepiado com o Fernando Holliday. Não, mas você está certo. E eu acho que para quem costuma frequentar Paris e viagens internacionais e simpósios internacionais, Fernando, 100 mil é pouco. Aqui o judiciário brasileiro tem mania de estabelecer uma indenização baixa para figuras como essa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a CNN promoveu assim, uma série de conteúdos difamatórios contra várias pessoas na época da candidatura do Trump. Tinha um garoto com o boné Make America Great Again. E daí um índio chegou perto dele, o índio começou a provocá-lo, ele começou a rir. E esse garoto foi colocado como racista, como xenofóbico, etnofóbico, tudo que você pode imaginar pela CNN e várias outras. A CNN teve que pagar um valor milionário para ele. E aqui no Brasil você fala, pô, eu acho que devia ser mais caro. Adrilho Jorge, o que você acha? Sim, a gente está falando de fake news e discurso de ódio. Essa é exatamente uma prova de que a justiça efetivamente funciona para além dessas questões subjetivas do que é verdade ou não, do que é ou não uma crítica incisiva e legítima que se diferencia de um discurso de ódio e racista. A prova é que o Ciro Gomes, que tem exatamente uma tradição de coronelato na sua dinastia, é um homem que vive de pagar indenizações de pessoas que ele difamou, que ele caluniou, que ele injuriou, ou seja, calúnia, difamação, injúria estão devidamente prescritas no Código Penal brasileiro. A gente não precisa de uma legislação da internet subjetiva para você remover conteúdos e pessoas e remover a possibilidade de uma liberdade de expressão. O Holliday trouxe uma expressão aqui que é perfeita, senzala. Senzala ideológica. Se você é negro, se você é mulher, se você é trans, se você é gay, não importa, segundo essa senzala ideológica. Se você não se adapta, se você não se adequa ao discurso desse pseudo-progressismo identitário vigente, você se torna um preto de alma branca, você se torna uma mulher machista, você se torna um gay homofóbico. Ou seja, a sua condição de sexualidade, de melanina na pele, a sua condição sexual, de gênero sexual, ela é limitada pela possibilidade de um discurso que você é obrigado a fazer. Senão você passa para o lado de lá. Ou seja, esse pseudo-progressismo identitário ele não está interessado na sua condição enquanto sofredor de algum tipo de preconceito histórico ou na sua vida. Ele está interessado em usar desse tipo de preconceito mais ou menos exagerado, de acordo com a circunstância, do discurso que eles querem que você tenha. Se você não tem esse discurso, você é um proscrito. Ciro Gomes é um homem rico, tem como pagar o Holliday, é um homem que vem de uma família dinástica que manda no Ceará há muitos anos, há muitas décadas. Então é ele que é o senhorzinho de escravos não étnicos, mas escravos ideológicos, que se não pensam como ele, diante dele, que é um representante dessa esquerda identitária contemporânea no Brasil, você vai levar chibatada. Ou seja, a nova escravidão é uma escravidão ideológica. E os novos senhores de escravos são esses pseudo-intelectuais e políticos identitários que, se você não pensar como ele, você vai para a senzala, você vai para o tronco e você vai levar chibatada. E a chibatada da liberdade de expressão está tocando no lombo do senhor Ciro Gomes. Pague! Geisiane Freitas, a esquerda ela tem o ódio do bem como premissa maior das suas ações, né? Então eles podem odiar livremente, que não tem problema nenhum. A gente tem falado muito aqui de culpa branca, a gente até faz muita piada com isso, mas a gente tem 63 universidades federais, uma profusão de universidades estaduais e a cultura dominante é essa, né? Como é que a gente muda esse cenário político ideológico no Brasil? Pois é, esse é um assunto que me deixa bastante irritada também, porque assim como o Holliday, eu também sempre sou atacada com os mesmos xingamentos. Eu sou a mucama, eu sou a preta de alma branca, eu sou a que quer agradar branco. Já me desejaram, inclusive, que eu fosse escrava, chicoteada no tronco, para que, veja só você, para que eu entendesse que os regressistas me amam e que eu devo, portanto, ser regressista. Os maiores racistas desse país é toda a esquerda.
todo aquele indivíduo que se autodenomina de esquerda, você pode ter certeza absoluta de que ele é racista. Essa ideologia da esquerda me irrita porque ela condiciona a sua identidade. Então você só é determinada identidade, negro, por exemplo, que é o caso aqui do nosso debate, se você for de esquerda. Se você não for de esquerda, você pode ser chincalhado, xingado por qualquer um deles, inclusive por um homem branco, rico, extremamente poderoso, que é o caso do Ciro Gomes. Então, mais uma vez, com o discurso de que vai te proteger, de que vai te ajudar, de que, olha, vamos fazer então um movimento antirracista, na verdade, eles são os primeiros a serem os mais racistas e a chancelar quem pode ser racista. Se o Bolsonaro tivesse dito algo similar a isso, o país estaria em chamas até hoje. Mas como foi o Ciro Gomes, ele pode ser deliberadamente racista e falar que o Fernando Holliday não tem capacidade cognitiva para pensar por si mesmo, que ele pensa de acordo com aquilo que os brancos querem. Como que isso não é racista? Você tá falando para mim que pelo fato dele ser negro, ele não tem capacidade de pensar. Você está pensando tal qual um eugenista. Ele só atingiu a consciência negra, ele só consegue pensar se ele reproduzir essa pataquada de que o racismo é estrutural. Isso é um absurdo. Se isso não é racista, o que é racista então nesse país? O que é? Eu não consigo entender, eu não consigo achar o que pode ser racista se não é esse exemplo prático, claro e deliberado. E vejam como Ciro Gomes se sente à vontade para ser racista. Ele vai numa emissora grande, num programa de TV, ele fala, e ele repetiu isso, ele falou uma vez e depois ele vai em outro programa da mesma emissora e fala que não vai se desculpar. E ele repete que o Fernando Holliday é um capitãozinho do mato, para você ver como ele se sentia à vontade em ser racista. Então eu repito, os maiores racistas, os que mais odeiam a população preta do país, são aqueles que compõem a esquerda brasileira. Esses sim, eles odeiam preto, eles odeiam pobre. Para eles, nós somos apenas uma massa de manipulação. Eles querem que a gente pense de acordo com a agenda deles para, no final das contas, a gente voltar no Pai dos Pobres, por exemplo, que tem um vídeo do Lula com o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro sendo escroto, sendo racista, com um menininho que vai pedir pro Lula uma piscina pública, porque na favela que ele mora não tem um único lazer. E o Pai dos Pobres debocha. O Pai dos Pobres trata aquele menino como se ele fosse um marginal, como se ele fosse um criminoso, da maneira mais racista possível. A esquerda tem aval para ser racista dentro do nosso país. Eles odeiam pobre, eles odeiam negro. É essa que é a realidade racial do país. A esquerda gosta de viagens internacionais, simpósios caros. Tem uma coisa que é curiosa. O Ciro tá te processando, não sei como é que tá o trâmite desse processo também, por racismo, que você chamou de coronel. Eu acho tão engraçado esse processo, que é o seguinte: você chamar alguém de coronel. Coronel é o quê? Uma posição de poder, de hegemonia de poder. Aí o cara acha que você tá tendo um preconceito com ele quando ele tá usando do poder político, midiático que ele tem para denegrir a sua imagem como se fosse um capitãozinho do mato. Como é que tá a ordem desse processo? É uma coisa meio absurda. Você xingar alguém, você é um coronel, você é um imperador. Como é que você... Isso é xingamento? Não, isso foi realmente bizarro. Ele me processou, porque eu me referi a ele como coronel várias vezes, em algumas entrevistas e tal. E aí ele disse que o termo coronel se referia especificamente a figuras do Nordeste que são políticos, portanto era um preconceito contra os nordestinos e tal. Fez toda uma argumentação. Nossa, e aí a estratégia dele era o seguinte: não, mas eu não quero muito não. Eu quero só que a minha outra sentença seja anulada para compensar o xingamento. Estratégia. Exatamente. Do grego estratégia. Grego estratégia. Só que ele já perdeu. Perdeu na primeira, segunda instância. Tentou recorrer de todas as formas. Perdeu o Mané numa mas bola? Não, mas ele perdeu especialmente porque a minha argumentação foi o seguinte: eu colecionei, literalmente, diversas falas de diversas lideranças, inclusive do Nordeste, do Ceará, chamando ele de coronel ao longo de décadas. E ele nunca processou ninguém por isso, mas nunca mesmo.
E aí ficou óbvio que, evidentemente, era uma estratégia da defesa. Né? Você chama o Alexandre de Moraes de autoritário e de processo. Exatamente. Só você não ser pela autoridade dele. Chama que tem censura no Brasil, você é censurado. Essa discussão pode ir, do ponto de vista acadêmico, para vários ambientes diferentes e com vários recortes. Mas figuras públicas, elas têm necessariamente um aspecto de crítica da opinião pública que tem que ser mais aberto. Né? Então, quando você é uma figura pública, é diferente de você falar me senti injuriado ou fui injuriado por uma questão específica. Não, quando você está no poder, seja uma personalidade da imprensa, da televisão, político, eles estão sujeitos à crítica da opinião pública. Alexandre de Moraes. Lá atrás, né? Lá atrás. Isso é maravilhoso. E daí hoje ele está usando qualquer pretexto para chamar o cara de antidemocrático e prender o cara.